Olá pessoal, tudo bem? Nesse terceiro vídeo, nós vamos conferir como cadastrar as naturezas de operação. Lembrando que a natureza de operação é muito importante para as notas fiscais. É nela que a gente vai configurar e definir as regras que o sistema vai utilizar para a emissão das notas fiscais. Acessando o Bling, nós vamos clicar no menu de Preferências, Todas as configurações. Logo após, nós vamos clicar em Notas fiscais. Depois, nós vamos clicar em Naturezas de operação. E aqui, nessa tela, a gente vai clicar em Cadastrar uma natureza de operação. E nós vamos preencher essas informações conforme o negócio de vocês. Então, nós vamos preencher qual é o regime tributário, qual é a faixa de faturamento, qual é o ramo e as atividades que costumam fazer. Por padrão, o sistema ele já vai deixar preenchido todas as atividades possíveis. E vamos clicar em Continuar. O sistema ele vai sugerir 18 naturezas de operação e é importante a gente sempre confirmar com a contabilidade se essas naturezas estão corretas, ou pelo menos as naturezas que vocês mais vão utilizar. E agora a gente vai clicar em Continuar. Com as naturezas criadas, a gente pode selecionar as que nós vamos utilizar e principalmente a nossa padrão de venda. A gente vai clicar sobre ela e vai conferir todas essas informações. Explicando um pouco mais essa tela e os campos que a gente vai ver aqui e quais os campos que a gente precisa confirmar com a contabilidade, vamos indo passo a passo. Então, na descrição, a gente consegue definir o nome dessa natureza de operação. Então, aqui a gente gosta sempre de recomendar colocar, por exemplo, NFE, para a gente lembrar que essa natureza de operação é referente à nota fiscal eletrônica. A série é a faixa de numeração que vai ser emitida a nota fiscal. Por exemplo, eu já utilizo um emissor de nota e quero utilizar o Bling como outro emissor de nota fiscal. Então, nessa situação, eu preciso utilizar uma série 2. Por quê? Porque senão as notas, a numeração da nota fiscal vai ser igual e isso vai causar um problema de duplicidade. O tipo, ele é uma saída, pois a mercadoria está saindo do meu estabelecimento. O código de regime tributário, ele vai buscar dos dados da empresa que nós configuramos lá no primeiro passo. O indicador de presença, ele não é presencial, pois a nota fiscal eletrônica ela é recomendada para as vendas não presenciais. Então, nós podemos deixar como opção número 9. Faturada pode ser ativado, pois ela vai gerar uma movimentação financeira. Consumidor final também pode ficar ativado, pois a pessoa que vai comprar essa mercadoria, ela não vai revender nessa situação. E operação de devolução deve ficar desativado, pois é uma operação de venda, não é uma operação de devolução. Se for uma devolução, essa opção pode estar ativada, mas nesse caso é uma operação de venda. Bom, seguindo aqui nas regras de tributação, o principal que nós precisamos configurar é o CFOP e a situação tributária. O CFOP, pessoal, ele nessas regras por padrão, ele já vai definir uma para dentro do nosso estado, nós estamos falando do estado do Rio Grande do Sul, e outra regra para qualquer outro estado. Então, o que eu preciso configurar? Quando eu clico sobre a regra que eu desejo configurar, eu preciso validar com a contabilidade se o código da situação da operação está correto e o CFOP está correto. Nesse caso, quando for para o Rio Grande do Sul, ele vai utilizar o código 102 e também a CFOP 5102. Vocês podem observar que aqui tem um X. Esse X, pessoal, ele faz a troca automática para dentro e fora do estado. Mas como nós definimos Rio Grande do Sul, então obrigatoriamente ele vai sempre utilizar o 5. Então, a gente pode clicar em salvar e pode configurar a nossa segunda regra para qualquer outro estado. Então, eu vou clicar aqui sobre qualquer e aqui eu consigo visualizar
qualquer outro estado, ele também vai usar a regra 102 e o CFAP 6108. Também aqui vocês podem observar que tem um X aqui na frente, e isso faz com que troque automático também para o dígito 6. E como aqui a gente determinou qualquer estado, ele vai sempre utilizar o 6 aqui. Vamos clicar em salvar. E agora, Jéssica, eu preciso configurar uma regra para o estado do Rio de Janeiro. Quando eu vender para o estado do Rio de Janeiro, eu preciso destacar algum imposto diferente ou trabalhar numa situação tributária diferente. Então, nessa situação, a gente pode clicar em adicionar regra, definir aqui o estado que a gente deseja trabalhar com essa regra específica e aqui preencher os detalhes dessa regra. Aqui eu posso utilizar, por exemplo, o X, não tem problema, ele sempre vai trabalhar com o dígito 6, ou eu posso já digitar o 6102 ou 6108, por exemplo. Então, o recomendado, pessoal, é sempre a gente dar uma conferida com a contabilidade para garantir que tudo esteja de acordo e correto com a situação da empresa de vocês. Bom, agora eu vou fechar e vamos salvar. E vamos confirmar que essa natureza está correta e confirmar novamente. Bom, agora eu vou clicar em OK e a gente vai voltar para a tela de natureza de operação. E aqui a gente pode ter alguns cenários que eu acho que é válido nós comentar nesse vídeo. Bom, quais os cenários que nós temos? A gente pode ter uma empresa que vende um tipo de natureza para pessoa física e outro tipo de natureza para pessoa jurídica. Então, nessas situações, a gente pode, aqui na nossa venda de mercadoria não contribuinte, fazer uma cópia dessa natureza, clonar essa operação e aqui, por exemplo, colocar PJ de pessoa jurídica. Aí nessa situação eu preciso desativar o consumidor final, ela vai revender essa mercadoria, né? E vamos salvar. E aí eu vou personalizar essa natureza conforme a minha necessidade. Se eu estou nesse cenário de uma natureza para pessoa física e uma natureza para pessoa jurídica. E aí, pessoal, a dica importante é, clicando nos 3 pontinhos, a gente consegue definir qual é o nosso padrão de venda física e qual é o nosso padrão de venda jurídica, tá, pessoal? Então, quando eu tenho meu pedido de venda e nesse pedido de venda eu gerar uma nota fiscal, se for CPF, ele vai utilizar o nosso padrão de venda física. Se for CNPJ, ele vai usar o nosso padrão de venda jurídica. Outra informação importante que também é válido nós comentar nesse vídeo, que pode ser uma situação que pode acontecer com várias pessoas e vários cenários, é a configuração da nota fiscal do consumidor. Então, pessoal, para fazer essa configuração, a gente pode escolher outra natureza de venda de mercadoria. E aqui, por exemplo, a gente recomenda colocar um nome aqui para ficar separado, para a gente visualmente conseguir identificar o que é a natureza nota fiscal eletrônica, o que é a natureza nota fiscal do consumidor. E aqui a gente vai personalizar essas configurações. Então, a série, o tipo, o regime tributário permanecem igual, a menos que vocês estejam num cenário que precisa alterar. O indicador de presença a gente vai colocar para operação presencial, pois é o caso da nota fiscal do consumidor, ela serve para vendas presenciais. Aqui, faturada, consumidor final permanecem ativos. E na situação tributária, aqui na nossa regra, a gente vai fazer uma pequena mudança aqui para 102, igual a nossa natureza de venda de mercadoria, nota fiscal eletrônica. Então, nós vamos mudar aqui para 102, vamos clicar em salvar e agora a gente já tem pronta a nossa configuração da natureza nota fiscal do consumidor. Gente, importante, tá? Configurem essas naturezas conforme a realidade do negócio de vocês. Conversem com a contabilidade, troquem uma ideia com eles para garantir que essas configurações estejam de acordo com o que vocês precisam. Agora, para finalizar essa configuração, a gente vai clicar em salvar e a gente precisa definir o padrão dessa natureza para a nota fiscal do consumidor. Para definir esse padrão, a gente vai clicar nos 3 pontinhos e vai escolher a opção padrão venda cupom.
Então, como que o sistema vai se comportar? Quando for nessa configuração que a gente tem, como o sistema vai se comportar? Quando for uma venda pessoa física, ele vai utilizar essa natureza aqui. Quando for uma venda pessoa jurídica, ele vai utilizar essa natureza aqui. Quando for uma venda nota fiscal do consumidor, feita pelo frente de caixa ou pelo pedido de venda, ele vai utilizar esta natureza aqui. Então, nessa forma, nesse formato, todo o nosso sistema está pronto para emitir os dois tipos de nota. Com isso, gente, a gente finaliza a etapa da natureza de operação e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!